Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema ciclo trigonométrico. Nessa abordaremos os casos da cossecante, certo? Primeiramente, nós iniciamos com os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. E aqui nós trabalharemos com o seno. Isso porque, para fazer a cossecante, nós precisaremos das informações relativas ao seno, já que a cossecante é a inversa do seno, certo? Então vamos lá. Observa aqui, seno de 30 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo você veja, ó, fórmula da cossecante. Como é que funciona? A fórmula da cossecante, representada por cossec, né? Cossec de x, ou seja, de um ângulo, é igual a 1 sobre o seno de x, ou seja, o seno de um ângulo. E aqui embaixo você percebe que nós vamos estudar a cossecante de 30, 45 e 60, para que depois nós possamos fazer a representação gráfica, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, você já se habitue que a fórmula é 1 sobre seno. Como aqui é x e aqui é x, agora aqui é 30. Se aqui é 30, eu tenho que botar 30 graus. Vai ficar ó, 1 sobre seno de 30. Então vai ficar 1 sobre... Quem é o seno de 30? 1 meio. Logo, pessoal, 1 sobre seno de 30 é igual a 1 sobre 1 meio, porque o seno de 30 é igual a 1 meio. E logo, pessoal, você vai ter que dividir, ó, uma fração é a mesma coisa que uma divisão, 1 dividido para 1 sobre 2. Logo, a gente coloca um 1 aqui embaixo porque estamos trabalhando com divisão de frações. E o próximo passo é transformar a divisão em uma multiplicação. Fica 1 sobre 1, a primeira fração eu repito. Em vez de divisão, vira multiplicação. E para que isso aconteça e se transforme numa multiplicação, eu tenho que inverter o posicionamento da segunda fração. Tá? 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. E agora basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E 2 sobre 1 é igual a 2. Pronto, fizemos o nosso primeiro caso de cossecante. Depois disso, pessoal, nós temos aqui ó, a cossecante de 45 graus, que vai ficar 1 sobre o seno de 45 graus. Prosseguindo, você vai colocar 1 sobre... Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma que no primeiro caso, eu deixo aqui ó, 1 e divido esse 1 para raiz de 2 sobre 2, certo? Como nós temos uma fração aqui, transforma o natural em fração também. E agora, para prosseguir, a divisão de frações vai virar uma multiplicação. Fica como? Fica 1 sobre 1, a primeira repete, tira a divisão e bota a multiplicação, e a segunda inverte, ó, fica 2 sobre raiz de 2. Multiplicando 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Só que não podemos ter um número irracional, ou seja, uma raiz não exata no denominador. Para isso, nós racionalizamos o denominador através da multiplicação da mesma raiz duas vezes, tanto pelo numerador como pelo denominador. 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é igual a 2. E agora eu posso cortar números iguais, numerador e denominador. Resposta, raiz de 2. Já temos duas feitas. E aqui, por último, a cossecante. A cossecante funciona da seguinte forma. Vamos lá. 1 sobre o seno de 60 graus, que é igual a 1 sobre o quê? Que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Coloque isso na forma de divisão, fica 1 dividido por raiz de 3 sobre 2. Como não tem denominador, bota um 1, transforma em multiplicação, 1 sobre 1, em vez de dividir vezes, inverte, fica 2 sobre raiz de 3, 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3.
E agora, como o denominador é uma raiz de 3, multiplica tanto pelo numerador como pelo denominador, vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é igual a 3. E tá aí, pessoal, nós temos os 3 casos de cossecante. No caso, cossecante de 30, 2. Cossecante de 45, raiz de 2. E cossecante de 60, 2 raiz de 3 sobre 3. E nós representaremos agora nos gráficos, né? Veja só. Primeiramente, a representação gráfica de uma cossecante, ela vai trabalhar com o mesmo eixo do seno. E qual é a diferença do eixo da cossecante para o eixo do seno? Na parte do seno, a gente sempre trabalha daqui até aqui, ou seja, é a parte interna dessa reta, né? E a cossecante, pessoal, ela vai trabalhar com a parte externa, tanto para baixo como para cima, mas trabalha com o mesmo eixo do seno. E como trabalha com o mesmo eixo do seno, tudo que está aqui, ó, do centro para cima é positivo. Por isso que está aqui, ó, positivo e positivo. E tudo que está desse eixo aqui, ó, desse pontinho para baixo, é negativo. Assim que funciona? Ok. Depois de descoberto isso, você vai olhar que de 90 em 90 graus, eu já coloquei aqui qual é o resultado. Quanto que é a cossecante de zero? Não existe. E a de 180? Não existe. Por que não existe? Porque eles estão em cima do eixo que a gente não está trabalhando. O eixo normalmente que está pintado de preto é o que a gente não está dando atenção. Estamos dando atenção ao eixo que está em vermelho. Logo, a cossecante de 90 graus é 1 e de 270 menos 1. Isso porque a distância daqui até aqui mede 1, certo? E aqui está menos 1 porque está na parte negativa. Ó. Então, sabendo disso já facilita demais seu cálculo. E eu vou demonstrar agora para vocês como é que funciona o cálculo da cossecante. Veja só, ela funciona semelhante ao da secante, só que nessa você trabalha com o eixo vertical. No caso, ó, aqui eu já deixei marcado através do transferidor, esse ângulo aqui forma 30 graus, do centro até a circunferência. Só que, para você trabalhar com a secante, você quer ver a projeção dela no eixo da secante, formando 90 graus aqui com esse ângulo. Então fica assim, ó, eu já demarquei, ela forma 90 graus aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é o ponto de se marcar. E perceba que formou um triângulo retângulo, ok? Então, para que você tenha certeza que está fazendo corretamente tanto a secante como a cossecante, você vai ver a representação de um triângulo retângulo. Esse é o de 30. E aqui, ó, a cossecante de 30 mede 2. Se a medida daqui até aqui é 1, ó, daqui até aqui é mais 1. Por isso que dá 2 a distância total. Ó. Daqui até aqui vai medir 2. Depois, a cossecante de 45. Pega do centro até a marcação que já foi feita e faz o tracejamento. Tá aqui, ó. Formei o primeiro lado do meu triângulo, formo um ângulo de 90 graus e tracejo para a reta. Também já fiz essa marcação, viu, pessoal? Então, ó, formou 90 graus, olha a representação aqui da tua cossecante. E o terceiro, que é o de 60, também já foi feito. Tracejo ele aqui, ó. Chegou na circunferência, forma o ângulo de 90 graus com ele, formando mais um triângulo. Tá aqui. Certo? Então você tem aqui todas as medidas da sua cossecante. Do outro lado eu também havia feito, ó. Vou só demonstrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Lembrando que essa parte de cima desse pontinho aqui central para cima é tudo positivo. Ela vai se encontrar, né? No caso, ó, essa que é a de 150. Ela vai fazer ângulo lá em cima, para formar 90 graus.
Depois, o de 45 com 45. 90 graus. E por último, a de 120. 120, vem para cá, ó, formando 90 graus. E tá aí a representação, viu, pessoal? No caso, nós temos primeiro e segundo quadrante aqui. Todos esses resultados vão ser positivos. E esse ponto aqui vai ser o que, pessoal? Esse que é o menor vai medir... esse é o de 60. 2 raiz de 3 sobre 3. Esse daqui é o raiz de 2, esse daqui é o 2. E agora, como nós já sabemos que esse mede 2, esse raiz de 2, e esse terceiro aqui, 2 raiz de 3 sobre 3. Sabendo disso, pessoal, o que nós vamos fazer? Representar nessa circunferência maior. Então, vamos lá. Já está aqui os quadrantes, positivo e negativo. Vamos colocar os eixos de 90 e 90. Esse daqui, como não tem nada, não existe e não existe. Esse daqui é um positivo e aqui um negativo, porque está nos quadrantes negativos. Então, vamos lá. O de 30 graus é 2, 45 raiz de 2. De 60, 2 raiz de 3 sobre 3. Terminou aqui, começa do outro lado. 2 raiz de 3 sobre 3, depois raiz de 2, depois 2. Terminou com 2, vem para cá. 2 raiz de 2 e 2 raiz de 3 sobre 3. Terminou com esse, vem para cá. 2 raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 e, por último, 2. E agora basta olhar os quadrantes que são negativos. Como são os dois de baixo, esses valores aqui, ó, ficam negativos. Feito isso, pessoal, você já tem os ângulos notáveis de todos os quadrantes referente à sua cossecante. E tem umas perguntinhas aqui, ó, que dá para a gente responder bem rapidinho. Qual é a cossecante de 150? Aí você procura, segundo quadrante, 150 graus. Qual é a cossecante? Mede 2. E a cossecante de 240. Você procura, deixou aqui, ó, 240, qual a resposta? Menos 2. Raiz de 3 sobre 3. E assim, pessoal, terminamos mais uma aula. Até a próxima.